Salve galera, mais um café de quebra pra vocês, com mais um personagem da periferia, hoje com a Sol, beleza? Beleza. Então, fala aí pra gente, quem é você na quebrada? Ah, sabe que quando eu recebi o convite eu parei pra ver os vídeos e aí foi a primeira pergunta, eu fiquei muito nervosa de parar pra pensar nisso. E aí acho que eu responderia dizendo que eu continuo sendo aquela criança que fazia bagunça na favela, sabe? Saia correndo pra cima e pra baixo. Eu ainda me vejo assim. E acho que muito do que eu realizo hoje me realizaria quando eu era criança também. Acho que eu ainda continuo sendo a criança que sai correndo pelos becos. Assim. Entendi. E assim, na sua visão, o que você acha que falta na periferia hoje? Então, tá faltando política pública. Eu entendo que a gente tem uma potência do caramba, assim, de se ver, tipo, eu, artista preta, periférica, fazendo um trabalho aqui, vocês também, fazendo um trabalho audiovisual aqui na quebrada. E tem um lance que, assim, a gente não tem recurso para fazer as coisas, mas a gente faz do jeito que dá, assim. E aí eu venho entendendo cada vez mais que a gente precisa de mecanismos mais eficientes para que a gente possa fazer o nosso trabalho do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente imagina. E aí eu vou entendendo que essa deficiência de política pública vai dando uma atrasada assim, do nosso lado. Por exemplo, pensar que a gente leva em média 3 horas para atravessar em Boimirim, de lá do centro da cidade, é um bagulho que, sabe, é fora do normal. E isso é problema de política pública, né? O transporte precisa ser melhor, o acesso à cidade precisa ser melhor, enfim, acesso à cultura, os acessos, acho que isso precisa ser facilitado, assim. Então, sempre que eu penso que precisa melhorar na quebrada, eu continuo achando e entendendo que é política pública. Uma ação pública do governo. Isso, precisa ter uma participação mais efetiva do outro lado, sabe? A gente tem aí vários líderes comunitários que fazem coisas extraordinárias com o pouco que tem, ou com a criatividade que tem do núcleo de pessoas que estão ali junto, né? Mas que precisam também desse rolê financeiro, né? Que infelizmente limita a gente um pouco. A questão de, na quebrada, haver todos esses preconceitos e trejeitos ainda de machismo e homofobia. Mas você teve experiências de sofrer violência assim, ou ainda você acha que, com você não, mas você sabe que isso ainda é um problema grave? Meu, isso é um problema todos os dias. Eu sou uma pessoa muito expansiva. E, enfim, eu falo com os braços e eu ando rebolando. E pra mim isso não é problema nenhum. Eu acho que, né, a gente pode ser o que a gente quiser. Sim, A gente com pode certeza. se colocar como quiser também. Mas isso é um problema, assim, de quando você entra no ônibus, você olha pra uma figura que tem um corpo masculino, tem uma expressão feminina. Não que isso seja incômodo, mas isso é estranho ao olhar mesmo. Então, às vezes, rola uma tiazinha ou outra que cochicha, tem aquele cobrador que dá risada, tem aquele cara também que, tipo, faz questão de tocar no amigo e falar, não sei quem, ó, entrou no ônibus. Eu sinto que a violência na quebrada, ela é muito menor do que, quero dizer, física, né? Do que, pelo menos aqui onde eu moro. Do que lá no centro, por exemplo, que a gente ouve falar de barbáries, que as pessoas são atiradas de ponte, que as pessoas são agredidas com barras de ferro, Sabe de luz na Paulista. sabe, ficar num lugar tão de desumanização que a gente, eu fico sem acreditar, assim, mesmo. Eu sinto que aqui na periferia, por ter uma rede coletiva de... rede é coletiva só. Eu sinto que aqui na periferia tem uma rede de apoio muito maior, porque as nossas experiências elas são de isolamento de diversas formas. E por mais que a gente tenha as nossas próprias bolhas dentro dessa nossa macro bolha, né? Ainda assim a gente consegue conviver muito melhor do que uma convivência com outras tribos lá do centro da cidade, por exemplo.
que não tem essa relação de diálogo que a gente tem, por exemplo, que é, por exemplo, o tipo de violência que eu sofro aqui ainda está num âmbito muito de não compreensão do outro, né? A pessoa, ela se coloca dessa maneira porque ela não entende minha vida, ela não entende por que que eu me comporto desse jeito, por que que eu me entendo e me manifesto desse jeito. Mas lá no centro é muito diferente, assim, eu acho que existe um lance mesmo de não vontade, uma boçalidade mesmo de querer expressar o descontentamento, enfim, a não conformidade, o não concordar, o não querer estar perto. E é isso, né? Os lugares são territórios que as pessoas querem conquistar. E acho que por isso tem esse ciclo de coisas assim que acontecem que vão deixando a gente, sei lá, meio down. Bom, você começou sua trajetória artística no programa vocacional, né? Isso. Quando é que você decidiu falar, poxa, eu sou atriz? Quando é que foi isso? Eu tinha uma necessidade muito grande desde pequena de me comunicar. Por isso que eu disse que eu sou aquela mesma criança que sai correndo pela favela, porque quando pequenininha eu já tinha essa vontade de brilhar, de ser sol, de estar em cena. Então, eu moro numa viela até hoje. E lá a gente promovia vários encontros para o Dia das Mães, enfim, para o Dia das Crianças. E a gente montava pequenas apresentações e tal. Então isso sempre foi muito pulsante em mim, essa vontade de me comunicar de alguma maneira, sabe? Com 15 anos eu tive a oportunidade de conhecer o programa vocacional, que oferece, enfim, vivências artísticas de diversas linguagens. Audiovisual, artes visuais, teatro, dança. E aí eu comecei com a dança e migrei para o teatro porque eu vi uma abrangência muito maior de coisas que eu podia falar. E aí a partir disso eu comecei com um coletivo que falava sobre uma pesquisa do que tira o sono. Era uma pergunta motivadora até, para poder criar coisas e poder propor coisas. E depois eu comecei a trabalhar com a Companhia Basalto, que é um coletivo que eu sou cofundadora e a gente trabalha junto até hoje. Bom, você já atuou em bastante peças de teatro, né? E qual foi a que mais marcou você? Putz, eu acho que isso é uma pergunta até infiel, assim, sabia? Eu pelo menos tenho um apego com todas as montagens que eu participei, assim. Mas eu vou falar que tá mais latente. Recentemente, a Basalto fez a montagem de uma peça chamada 6 Fragmentos de uma História em Zalim, que surgiu do projeto Manifesto da Bicha Preta, que, enfim, é um projeto que eu já tinha engavetado, já tinha uns 3 anos, e tinha muita vontade de poder falar da experiência de ser bicha preta de uma maneira que humanizasse a nossa identidade. Existe uma série de trabalhos e coisas e publicações, enfim, que falam dessa vivência, mas de um lugar ainda que está pautado pela violência, que está pautado por uma experiência que a gente já conhece, assim, que já está num lugar muito até comum. E é triste porque todas essas experiências que são contadas, elas têm a ver com um lugar de violência, assim. E no manifesto a gente teve a oportunidade de falar de ser bicha preta enquanto o prazer de ser uma pessoa, do prazer de ser gente, do prazer de ser uma bicha preta favelada que ama, que sonha, que, enfim, expõe potência, que mesmo nesses fiascos todos que a gente é colocada, tem a possibilidade de poder ser maravilhosa, enfim, se descobrir em torno disso. Eu acho que essa agora, pelo menos, é a minha experiência favorita, porque eu tive a possibilidade de falar de mim no teatro com tanta abertura, né? Enfim, acho que é isso. Teve o documentário Raízes, né, também. Sim. Como é que foi essa participação? O Raízes foi uma experiência muito legal para mim. A equipe do Raízes me conheceu por conta da Noite dos Tambores, que é um evento que acontece aqui na Zona Sul uma vez por ano. E aí eles me contataram e me convidaram para fazer uma participação dançando no Raízes.
E eu não conhecia o roteiro, eu não conhecia nada. Eu cheguei lá no dia e fui apresentada para o trabalho. E dentro disso, eu já me apaixonei, porque a ideia de resgatar a história de uma pessoa negra em São Paulo é de uma complexidade, enfim, tão grande, porque é isso, existe um apagamento histórico, né, dessa ancestralidade negra aqui. Enfim, isso atravessa o oceano mesmo, é Com certeza. Atlântico. E, enfim, quando Raízes propõe investigar minimamente um pouco dessa história, um pouco dessa ancestralidade, para mim foi de uma riqueza muito grande, assim, eu me senti contemplada pela proposta. E aí poder também dançar, expor meu trabalho, foi uma experiência maravilhosa também. Sim. Você citou o Manifesto Bicha Preta, né? E quando é que teve início esse projeto? O manifesto Isso. de uma experiência chata. Eu lembro que dentro do vocacional a gente tinha algumas mostras de processo. E aí teve uma apresentação de um amigo meu, o Jean. Ele fazia um personagem chamado Ed. E aí o Ed era um personagem bicha preta, afeminada, cheia de trejeitos, quase uma Sol Almeida mesmo. E, enfim, na roda de discussão depois da apresentação, rolou um comentário que era: eu acho que é muito estereotipado expor um personagem desse jeito, com tantos trejeitos e tal. E aí ficou uma confusão na nossa cabeça. Primeiro porque a gente era adolescente e achava que tudo bem uma pessoa adulta chegar na gente e falar: ai, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Sempre que tem um trabalho de pesquisa, né, pra gente poder expor alguma coisa em cena. E depois a gente ficou meio se sentindo mal por estar passando uma ideia errada sobre uma vivência que nos pertencia também, né? Essa foi a primeira fagulha, assim, do Manifesto da Bicha Preta. Depois a gente foi acumulando coisas que tinha a ver também com a experiência pessoal do coletivo, né? Pra mim ficou mais forte depois que eu tive um relacionamento meio chato. E aí ficou essa lacuna, assim. Eu precisava de alguma maneira falar da experiência de como que a bicha preta ama, sabe? Ou por que ela não é amada, né? Nesse lugar, assim, do que precisa ser dito. E aí o manifesto aconteceu por esses impulsos. Por que o Ed não é uma pessoa? Por que o Ed não pode ser uma representação de alguém? E também por que a gente não fala sobre a possibilidade de amar uma pessoa que é diferente nesse lugar, assim, que eu acho que pra mim tem mais a ver com uma singularidade do que com a diferença, sabe? Dentro dessa ideia de vamos humanizar as pessoas, vamos humanizar as bichas pretas. E aí o manifesto nasceu disso, assim, a gente conseguiu extrair desse projeto, que inclusive foi aprovado pelo VAI, veja você, isso é muito legal, né? Iniciativas que estão falando sobre coisas tão específicas que geralmente não são pauta e que, enfim, é um meio de trabalhar no meio disso. Então, e aí foi maravilhoso, assim, disso a gente conseguiu tirar um espetáculo, um curta-metragem que chama Salto Alto. Tá disponível na internet? Ainda não, a gente quer fazer e correr uns festivais, algumas coisas assim. E também a gente teve a possibilidade de criar algumas redes de encontro, assim, a gente promoveu algumas rodas de conversa para que as bichas pretas daqui, da Sul, do Piraporinha, do Capão, pudessem se encontrar, enfim. Criar esse laço, poder se ver mais, né? Poder se ver na outra, no outro também. E aí ficou tudo isso, assim, do manifesto. Bom, você participa de um bazar online, né? A Preta Rainha. Conta pra gente as joias. Isso, é uma loja online no Tanlamp. A gente faz a produção quer dizer, as peças são desenhadas por uma amiga minha, que é a Débora Marçal. Ela criou essa marca pensando na valorização da imagem da mulher negra. Por isso se chama Preta Rainha. E o trabalho dela faz um resgate maravilhoso sobre a questão da nossa imagem e autoimagem e, enfim, é um processo de cura que vem através das joias, eu acredito, assim. E, gente, se vocês puderem também dar uma conferida no trabalho da Preta Rainha, procurem nas redes sociais e até no Google Preta Rainha e vão lá dar uma olhada nesse trabalho, assim.
Na Preta Rainha a gente faz produção de brincos, colares, coroas também. Tem algumas joias nupciais, que são os body chains, que são aquelas joias que se usa na Índia, sabe? Que atravessa o corpo todo. E esse trabalho ele é pensado justamente para isso, assim. Pra gente melhorar essa autoimagem que a gente tem. E também começar a criar alguns tipos de rituais diários de cuidado, de auto-amor e tal. Sim, essa é uma peça, né? Essa é uma das peças da Preta Rainha. Quantos golpes custa pra... Essa peça aqui é um colar, mas eu também posso usar ela como uma coroa. Em média, essas peças custam R$65 e tal. É bem acessível. Sim, bem acessível. Então é isso aí, procura lá a Preta Rainha. Procurem Preta Rainha. Bom, deixa sua mensagem então pra galera da Quebrada. Eita, deixa eu ver aqui. Oi, gente, eu sou a Sol Almeida, eu tenho 23 anos, sou uma jovem transgênero aqui do Capão Redondo e eu acredito muito na possibilidade de criar territórios de afeto. Então afetem-se, encontrem-se, ocupem espaços, ocupem as ruas, porque é isso que vai garantir que a gente tenha de fato segurança de poder estar na rua. Enfim, é isso. Vida longas quebradas. Bom, é isso. Muito obrigado por ter vindo, compartilhar essa vivência com a gente aprender com você tudo isso. E é isso, galera. Mais um Café de Quebra na pista. Lembrando, dá uma olhada lá no Instagram, corre lá no Instagram, corre.store, as peças de roubos que a gente está lançando e a... Preta Rainha, corre lá no Instagram também, @PretaRainha. É isso, galera. Curte e compartilha o vídeo, acompanha o projeto Café de Quebra, acompanha o projeto da Sol, projeto maravilhoso. Acompanha o Corre Story lá no Instagram. É isso, obrigado, valeu.